Olá Capricórnio, bem-vindo ao canal Universalista da Índia do Tarô. Minha leitura traz informações que rompem fronteiras do Brasil e demais países, do continente americano à Índia, do Japão à Europa. A alma reconhece a verdade do que está por vir. Então vamos ver o que as cartas trazem de revelação para vocês capricornianos. E para quem não me conhece, eu sou a Índia, eu sou terapeuta holística, sou mestre reikiana e sou dirigente do Retiro Espiritual. Aí na descrição do vídeo tem um link para agendamento de leituras particulares. E agora temos o nosso QR Code que aparece aí na tela do vídeo para vocês. Basta você encostar a câmera do seu celular, automaticamente você já vai obter todas as informações necessárias para o seu agendamento. E também é importante que vocês dêem uma olhada na descrição do vídeo. É através da descrição que você já vai saber se vale a pena ficar até o final da leitura ou não, ok? Eu peço permissão para me conectar a essa energia dos capricornianos. Vamos ver como se apresenta a leitura para os capricornianos. Lembrando que também agora é possível você ver toda essa leitura através do seu idioma. Basta você clicar em legenda, automaticamente você já acompanha todo esse conteúdo diretamente no seu idioma. Vamos ver qual animal de poder abre a leitura de vocês, capricornianos. Espírito do cavalo marinho, observe e espere, número 16. O número 16, ele é a carta da estrela, que já vem falando do equilíbrio, de cura. A estrela fala do momento de você estar no auge, com brilho, com sucesso. Observe e espere situações, acontecimentos aí, que talvez, você já esteja aguardando e o seu momento chegou. E seu momento chegou para que você consiga realizar o que você deseja, capricornianos. O número 16 é uma carta muito maravilhosa no baralho cigano. A carta da estrela já vem falando da cura, fala do equilíbrio, fala de conexões. Olha, atenção às redes sociais. Se você usa da comunicação para o seu trabalho, para o seu desenvolvimento, expor um projeto, o momento é perfeito para vocês. O cavalo marinho, ele também traz a energia de livramentos. Existem duas cartas nesse oráculo que fala também de livramentos. E você vai ver, observe e espere determinadas situações aí que você estava vendo que estava enrolado, coisas que estavam ocultas, coisas que estavam saindo um pouco do controle de vocês. Vocês vêm passando por algumas dificuldades, algumas instabilidades, mas você vai ver resultados sobre isso. 6 em 1 é a carta de número 7, que fala da cobra. É a carta que representa a cobra, que já fala de mudanças, de fala de transformações. A cobra, ela age com sabedoria. Ela fala do trocar de pele. Ela fala da cura. A cobra, ela fala para que você seja sábio nas suas palavras, com quem você interage. A cobra, ela fala de traições, ela fala de enganos, de brigas, excursões, desavenças, aquela cobrinha que está ali tentando puxar o seu tapete. Porém, a espiritualidade tomando conta. E falando para você, só observe e espere. Se você está passando por isso, capricorniano, apenas observe. Eu vejo vocês assistindo de camarote aqui a derrota do seu próprio inimigo. Número 67, Espírito da Vespa vem falando para vocês, às vezes a vida ferroa. Sim. Mas isso serve para o seu crescimento. Isso te serve para que você não cometa mais os mesmos erros. Para que você não ande mais em círculo. As ferroadas que você tomou, agora você vai ver os resultados de quem provocou isso em você. Com certeza você vai ver a justiça divina prevalecendo. Número 67, 6 e 7, 13, é a carta da criança. Muitas coisas você foi ingênua. Por muitas vezes eu trouxe insegurança para vocês. Eu vejo vocês meio inseguros diante desses acontecimentos. Porém, a carta de número 13, representada pela criança, ela fala do renovo. Ela fala de coisas novas, novas oportunidades. Tudo renovo na sua vida. E aqui vem falando para você, tem alguma coisa que chega para te alegrar. Algo que chega para tirar você dessa energia que talvez você esteja aí tendo dificuldades
em se libertar. O espírito da vaca vem falando para vocês, os milagres são infinitos. Número 65. 6 e 5, 11. 11 é a carta do chicote no baralho cigano. E ele fala do poder. Ele fala da magia, do empoderamento. E talvez vocês estejam tendo dificuldades até de ver essas questões acontecendo na sua vida. Ela caiu na casa de bloqueio, onde está existindo conflitos, talvez conflitos internos, conflitos externos. Existe aqui disputa, existe dualidade, existe aqui divergências de opiniões, sim. Mas lembre-se que o chicote ele te dá o poder, ele fala da magia, é você fazendo a magia acontecer. É você assumindo as rédeas da sua vida, empoderando mais em determinadas situações, porque o aprendizado você já teve. Então agora chega, né? Agora chega. Aqui eu vejo você se cobrando muito, não se cobre demais. Às vezes vocês se culpam até pelas honrarias que vocês merecem. Às vezes vocês se culpam porque você conseguiu um patamar que o outro não. Mas cada um tem a sua estrela, cada um tem o seu momento. E o momento de vocês é de abundância, é de prosperidade. Vocês vão ver milagres acontecendo na sua vida. E são milagres, os milagres são infinitos. Então o espírito da vaca vem falando isso para você. O espírito da gafanhoto vai falando para você, olha, capricornianos, dê seu salto de fé. O número 34 representa a energia da âncora no baralho cigano. E já fala da estabilidade, fala do seu brilho, da sua autoestima. De algo que vai trazer para você estabilidade, estrutura. E fala que não é o momento para você ficar parado, porque a âncora também ela paralisa. Então, olha, o número 34, 3 e 4, 7, a carta da cobra, já falando da sabedoria. Olha que interessante isso. O espírito do escaravelho traz para vocês a informação, capricornianos, de que a magia, ela trabalha através de você. Então, dê seu salto de fé. É o momento de ação, número 28, a carta do cigano, a carta do masculino, que representa ação, movimento. Falando para você, olha, a magia ela trabalha através de você. E ela caiu na casa de trabalho, na casa profissional de vocês, na casa das finanças. Então, dê seu salto de fé. Observe e espere. Às vezes você já deu seu salto de fé, já quer saber, eu fui com tudo, me dediquei, investi, ou abri meu próprio negócio, ou mudei de trabalho, ou vou fazer uma mudança de trabalho, ou tem algo relacionado à família, seja lá o que é isso aqui. Se você já deu esse salto de fé, você vai ver os milagres acontecendo. Às vezes a vida ferrou, com certeza. Mas o pior já passou. Agora é o momento de você se movimentar para que você veja essa magia acontecendo. A espiritualidade está te dando oportunidade de transformar a sua vida e você realizar seus sonhos. O número 29, o espírito do esquilo, vem falando para você, capricornianos, acredite em si mesmo. A espiritualidade, olha aqui, caiu o masculino e o feminino. Fala, olha só, 28 e 29. Olha só isso aqui, a sequência. Falando para você, o problema de vocês é que vocês duvidam da sua capacidade. Duvidam que vocês são capazes de fazer a coisa acontecer. E a espiritualidade está falando para você, acredite em si mesmo. O poder está com você. É você que vai dar esse impulso. É você que vai dar esse início para que a espiritualidade possa atuar na sua vida. É um mês para vocês de caminhos abertos, resposta chegando, é movimentação positiva para vocês. Depois de muitas travas, né? Muitos caminhos fechados, agora chegou a hora dessa abertura. Então, para vocês aqui, já vem falando, acredite em si mesmo. Ouça a sua intuição. Preste atenção aos sonhos, a horas repetidas, números iguais, porque tem grandes revelações aqui para vocês, até através de sonho. É hora de movimentação. O que passou, passou. O que aconteceu, aconteceu. É vida que segue. Vocês estão tendo livramentos, a espiritualidade trazendo sabedoria para você, para que você dê esse impulso inicial que você precisa. O espírito do koala no fundo do deck de vocês fala para vocês, olha, o espírito tem um plano para vocês, capricornianos.
E olha só, essa energia também saiu para Sagitário. Então eu aconselho vocês a, depois que saírem dessa leitura, dar uma olhada no signo de Sagitário. Tem informações importantes lá que com certeza servem para vocês. Já falando para você, a espiritualidade tem um plano. Então, tudo que ela precisa é que você confie em si mesmo, dê seu salto de fé, claro, com pés no chão, com certeza, tomada de decisão de forma clara e objetiva. Mas aqui vem falando, tudo está a seu favor, você vai ver milagres acontecendo, você vai ver resultados que você já vem buscando, mas você precisa dar o seu impulso. Que leitura linda! Vamos ver o que o tarô de vocês trazem. Dez de ar. Olha só, alguns de vocês estão naquela energia. Ou vocês estão se sentindo incapazes, ou não estão dispostos a tomar uma decisão e ficam naquele impasse. Muitos aqui fingindo que algo não é um problema, então precisa analisar, observe, espere, analise, porque tem decisões para vocês tomarem. E tem situações aí que não adianta fazer de conta que não é um problema, porque você sabe exatamente qual é o seu problema. Então você precisa tomar providência sobre isso. E a espiritualidade está trazendo as informações. Olha as coisas maravilhosas que tem para você. Mas se você não tomar decisões, se você não fazer de conta que uma situação não é um problema e ficar empurrando com a barriga, você vai ficar dando murro em ponta de faca e não resolve o seu problema. E aí fica naquela estagnação. E aqui já vem falando, acredite em si. Pois a magia ela só pode se manifestar a partir do seu impulso, a partir do seu início, a partir do seu salto de fé. O equilíbrio vem falando para vocês. Para alguns de vocês aí precisando equilibrar aí, ter equilíbrio e moderação. Aqui fala de cooperação, de compromisso. Aqui fala para que você espere um momento ideal. Porque às vezes você está se sacrificando sozinho por algo onde outras pessoas que podem auxiliar, que podem colaborar, não está sendo colaborador. E com isso, te sobrecarrega. Então aqui existe um equilíbrio, existe a necessidade de moderação. Aqui fala de cooperação e compromisso. Você assumindo os compromissos que são seus, não dos outros. Mas existe aquela energia de cooperação. Então analise, olha, só eu estou fazendo, o outro não está colaborando. Imponha limites. E eu vejo vocês fazendo isso, para que as coisas se equilibrem na sua vida. O Rei de Fogo vem falando para vocês, olha, é hora de você botar foco, muito foco. Comunique-se com a sua visão. Está na hora de você ser o líder. Busque conselho de pessoas criativas, pessoas que vão poder te orientar, pode ser você, essa pessoa que auxilia muitas pessoas. Pode ser você esse conselheiro. Não importa qual é a sua profissão e nem importa qual é a sua religião. Às vezes você não tem religião nenhuma. Mas as pessoas vêm até vocês em busca de conselhos. E eu vejo aqui conselhos de forma criativa, que vai favorecer tanto você, como você tendo ideias criativas que vai favorecer a outros também. É a troca, é o dar e o receber. O Rei de Fogo vem falando isso para vocês. E aqui eu vejo vocês assumindo liderança. Vocês mais motivados, mais idealista, mais ambicioso num bom sentido. Porque as portas estão abertas, vocês vão ver milagres acontecendo na sua vida. Vocês saem desse obstáculo. Muitos estão nesse obstáculo por falta de confiar em si mesmo. Achar que a palavra do outro, olha as crenças limitantes, é o que prevalece. Não. O 4 de águas falando para vocês, presta atenção, dê seu salto de fé, capricornianos, para que você não perca uma oportunidade. Tem oportunidades chegando aí para vocês. Mas eu vejo que tem muitos de vocês descontentes. Aquela energia de tédio. Então aqui vem falando para você, o 4 de água vai falar para você,
Abra os seus olhos para as possibilidades. Está ligado ao campo familiar, a questões de estrutura. Pode estar relacionado à família, à casa, a patrimônio, pode sim. Oportunidades surgindo, até você trabalhando de casa, fazendo algo da sua casa. Às vezes surge a oportunidade, mas vocês estão numa energia de não confiar, achar que vai dar certo. E aqui já vem falando, tudo vai dar certo. Tudo depende de você. O Rei de Águas, olha aí. Rei de Águas também na energia de vocês. Abra o seu coração e a sua mente a quem está à sua volta. Capricornianos. Busque conselhos confiáveis e sinceros. Aqui existe energia de trabalho e de caridade. Vocês podem ser vocês trabalhando com ONGs, instituições. Vocês também recebendo ajuda. Aqui é a troca, o dar e receber. Cai na casa profissional. De repente eu tenho eu trabalho com orfanato, eu trabalho com casa de idosos, instituições. De repente eu sou o conselheiro espiritual. Então olha só, aqui vem falando para vocês, busque conselhos confiáveis e sinceros. Abra o seu coração e a sua mente para quem está à sua volta, prestando atenção, porque está na casa de trabalho, na casa profissional, na casa de finanças de vocês. Abre os seus olhos, preste atenção quem está à sua volta, se te acrescenta em algo, se te ajuda em algo, olha lá a colaboração, olha lá o equilíbrio e a moderação. Não é só sugar vocês, capricornianos. Presta muita atenção sobre isso. O 2 de fogo já vem falando, tá na hora de você voltar a ser o que você era, novas parcerias, vem novos contratos surgindo aí para vocês e vocês continuando avançando. O 2 de fogo, ele fala isso, não é para você ficar parado. Você tem um mundo na sua mão. Então é hora de você voltar a ser o que você era, confiar mais em você, acreditar no seu potencial, na sua capacidade, novas parcerias surgindo, novos contratos, e talvez esse contrato seja de liderança, esse contrato, de repente, é um cargo maior, mais elevado dentro da empresa que vocês já estão. E para quem está buscando uma oportunidade, uma abertura no campo de trabalho, está surgindo aí para vocês. Então, continue avançando, porque vocês estão com muito favorecimento. Fundo, olha só saiu o rei aqui, né? Os 3 reis, olha só, rei de fogo, rei de água e rei de ar. Então, aqui já fala de um equilíbrio. Um equilíbrio mental, equilíbrio emocional e energia da ação. Diga o que você pensa, mas com confiança. Busque conselhos, aconselhamento profissional. Equilibre as considerações mentais e emocionais. Então, existe a energia do equilíbrio. Existe a energia aqui de você dizer o que você pensa com confiança, porque eu não vejo mais vocês com mimimi, ouvindo mimimi. Não, agora eu vou falar o que eu penso com confiança, porque eu tenho os pés no chão, eu sei do que eu estou falando. Para algumas questões aí, vocês tanto pode ser vocês como conselheiro, como vocês irem em busca de conselhos profissionais. Eu vou aprender uma nova área, eu vou me aprimorar mais, eu vou em busca de alguém que já está dentro, um exemplo, dentro da empresa, que já tem o conhecimento, para mim ter essa dinâmica também, aprender a lidar com tais situações. É toda essa energia para vocês. Mas necessidade de equilíbrio mental e emocional. Vamos ver o que o baralho cigano traz de revelação. Muito bom. Os caminhos de vocês estão em construções, caminhos abertos, mas que levam vocês a grande construção, a grandes negócios, a grandes patamares. Basta você acreditar em você. Vamos ver qual carta que voa aqui. A carta da âncora, ó, falando de uma confirmação. E falando para vocês, olha, não fique parado, que a âncora ela também traz uma estagnação. É um momento de ancoragem para vocês, sim. De firmeza, de equilíbrio, sua autoestima, sua estrutura sendo reerguida, sim. Mas já falando para vocês, não se sinta incapaz. A carta da foice, falando, olha, tem que cortar situações que trouxeram desgaste para vocês, que tem que tirar o equilíbrio de vocês. A foice, ela fala de cortes e ela fala de colheitas. A carta dos ratos, olha só.
no bloqueio de vocês, falando, olha, vocês vêm passando por um momento de desgaste, um cansaço físico, cansaço mental, um cansaço emocional, situações materiais, onde vocês já tiveram perdas, puxadas de tapete, tem alguma situação que estava trazendo conflito, desgaste para vocês e criando até uma tristeza. Mas acredite nos milagres que vocês vão ver acontecer na vida de vocês. E tira você dessa energia dos ratos. E cuidado, né, com perdas, cuidado com golpes, porque o rato, ele também fala de roubo, ele fala de perdas. A carta do cão. O cão, ele fala de fidelidade, o cão ele fala de parcerias, o cão ele pode estar representando o seu mentor, sim, mas ele caiu na casa familiar. Então aqui existe sim oportunidade chegando para vocês. Existe oportunidade através de pessoas confiáveis, através de amizades, caiu no campo familiar, mas pode estar falando de amigos, pessoas confiáveis. Aqui pode estar falando de um advogado. Olha lá, pessoas profissionais também auxiliando vocês. Tem algo ligado à casa familiar, tá? Tem algo ligado à casa familiar. E talvez vocês... surge uma oportunidade, alguém lhe oferece algo e vocês estão nessa energia do tédio e acaba perdendo essa oportunidade. A carta da cigana. A cigana, ela também fala de... Olha só, aqui caiu energia feminina no campo profissional de vocês. Pode ser alguém que vem auxiliar vocês, alguém que vai trazer um conselho, alguém que pode estar ouvindo vocês, auxiliando, trazendo uma ideia, indicando vocês também. Vamos clarificar a cigana para ver se ela está no positivo ou no negativo. Porque normalmente ela representa uma energia feminina. Como pode ser vocês, cartas não tem sexo, tá? Mas aqui ela representa energia, nós estamos falando de energia feminina. E pode estar ligado, pode ser vocês, conselheiras, como pode ser alguém ligado ao campo profissional que vem auxiliar vocês. A carta do sol. Aqui o sol ele traz brilho, ele traz sucesso, ele traz realização, ele traz sonhos realizados, ele traz movimentação, ele traz o aquecimento. Olha só que energia maravilhosa isso aqui. Aqui tem realização. Aqui é vocês com muito brilho. Vamos clarificar aqui quem é a cigana para vocês. Vamos ver quem é a cigana. Qual a energia feminina a cigana está representando, se está positiva ou negativa, se são vocês, se é outra pessoa, está ligado ao campo profissional. Olha só, parcerias. Aqui tem contratos, tem assinaturas de contratos para vocês. Aqui tem acordos, tem novas alianças, então ela está numa energia positiva, tá? Alguém pode ser uma nova parceria, pode ser uma nova sociedade que vem para auxiliar vocês. Então, dê seu salto de fé. Acredite aí em vocês. Vamos ver essa energia do cão que caiu no campo familiar. Se está no negativo ou se está no positivo. Vamos clarificar para que fique bem claro para que vocês entendam. É alguém familiar, tá? É alguém da família que venha, que pode estar auxiliando vocês, pode estar ajudando vocês. Existe aqui energia, talvez vocês estão lidando com questões relacionadas a patrimônio, a divórcio, a herança, a partilha de bens. Existe aqui negociações, existe acordos, existe sim, algo de forma favorável. Mas talvez vocês estejam aqui, olha, na energia de descontentamento, no tédio, precisando abrir os olhos para as possibilidades que surgem, porque tem coisas positivas chegando para vocês. O fundo do deck de vocês é a criança. Pode ter algo ligado à criança, como também a criança ela fala de um renovo, de novas oportunidades, de novidades chegando aí para vocês. A criança ela traz essa energia da alegria e para muitos também pode significar sim questões de gestação, tá? Muito interessante a leitura de vocês, capricornianos. Tudo que estava travado na vida de vocês está sendo destravado. Agora, o que importa para vocês é confiar em si, dar seu salto de fé
seguir em frente, saber pedir auxílio ou ser auxiliador de alguém de forma clara e objetiva. A carta das emoções. Tem algo aí que abalou as suas estruturas, abalou as suas emoções, feriu, olha lá, às vezes a vida ferrou, né? As emoções já vem falando, o coração, e talvez vocês ficam naquele impasse de tomar uma decisão, ou talvez finge que alguma coisa não é um problema e tá aí parado, e aqui já vem falando, tenha sabedoria para tomar decisões. A carta da escolha, olha lá. Falando de escolha, caminhos estão abertos, mas tem algo que precisa finalizar, tem algo que precisa cortar, tem decisões que vocês precisam tomar, e vocês já vão saber aonde é, né? A carta da iluminação. Aonde você não enxergava uma luz, aqui eu vejo como você estivesse fazendo oração, pedindo auxílio, pedindo uma luz, um direcionamento para sair dessa energia da escassez, para sair dessa energia que está desgastante, para sair dessa energia que está trazendo perdas para vocês, sugação energética. E aqui vem uma grande iluminação, ou seja, nada fica oculto, vocês vão ter muita clareza para resolver essas questões que estão pendentes. Cada um adapte aí a sua realidade. A carta do sinal. Presta atenção aos sinais que vocês vão ouvir, aos sinais que a espiritualidade está enviando em relação a quem está lidando com questões familiares ou que envolve patrimônio, questões que estão na justiça, que existe energia de acordos. A carta do silêncio. O silêncio, ele já traz significativo do seguinte: capricornianos, não conte seus sonhos, seus desejos, seus sonhos, aquilo que você quer fazer para ninguém. Guarde para você. Aqui vem falando de você silenciar a mente também. Meditações. Eu vejo vocês conectados com a lua. Em meio às dúvidas, às incertezas e inseguranças, aqui você se conectando com a lua. E ela traz também revelações para vocês. Do que está oculto, do que vocês precisam fazer, buscando uma luz que vocês vêm buscando. E tem uma parceria aqui, tem alguém que vem auxiliar vocês. A carta do inimigo, olha só. Tem um inimigo oculto aí na energia de vocês. E vocês vão ver ao vivo e a cores, porque será descoberta. A espiritualidade falando para vocês. Olha, tem duas situações aqui. Aqueles inimigos que estão ocultos, observe e espere. Quem andou lhe prejudicando, olha a mão da espiritualidade agindo sobre isso. Porém, o inimigo também pode ser você. Por você não confiar em você, não acreditar na sua capacidade, porque você não acreditar que você tem o poder na sua mão de transformar a sua vida. E às vezes fica se cobrando. Isso se torna você seu próprio inimigo. Então aqui temos duas situações. Aqui já mostrando para vocês aquilo que está oculto, que é inimigo aqui sendo revelado. Eu vejo uma grande revelação. E aguarde aí porque tem mensagens. Quem está aguardando mensagem, notícias, respostas, questões relacionadas a assuntos burocráticos, relacionadas à área de estudo, relacionadas a acordos, a divórcio, a partilha de bens, essa mensagem está chegando para vocês. E aqui também tem revelações de segredo, porque a carta dos livros também fala de revelações de segredo, chegando aí para vocês. Então é uma semana onde vai ter soluções, oportunidades saindo, problemas sendo direcionados para a solução. Isso é muito importante para vocês. A Índia aconselha a vocês, quem ainda não viu a leitura mensal, saia dessa leitura, vai ver a leitura mensal. Junta com mais essa aqui e vocês vão encaixando aí na sua realidade para que vocês possam sim fazer o movimento correto, para que vocês tenham um direcionamento, tenham uma guiança aqui para vocês. Aquilo que está oculto vem à tona. Vocês saem desse obstáculo porque vocês estão tendo iluminação. Mantenha-se foco. Se comunica com a tua visão. Assuma as rédeas da sua vida. Aqui às vezes você está tendo um brilho, tendo um sucesso. Você está fazendo a coisa acontecer, mas existem pessoas que não estão felizes em ver você, olha lá, vocês brilhando.
aquilo que tá, vamos mexer aqui porque aí capricornianos não vai saber nem vai ver. Mero engano. A espiritualidade está vendo tudo. E isso será escancarado para vocês. Para que vocês não se deixem perder, nem se deixem levar por pessoas enganadoras. Pessoas falsas no caminho. Lembrando que trabalhe o seu interior. Para que você não se torne seu próprio inimigo. Com crenças limitantes, com medos e inseguranças. Confie em você, capricornianos. Gente, que leitura linda. Vamos ver aqui o que os arcanjos trazem. E me fala de qual cidade, qual estado, de qual país você está assistindo essa leitura. Coloca aí nos comentários. Escreva aí nos comentários. Eu sou o meu milagre. Eu sou o meu milagre. Eu sou o meu milagre. Digita nos comentários. Isso vai ser muito bom para vocês. Vamos ver aqui. Arcanjo Uriel, clarividência. Preste atenção aos pensamentos e ideias que chegam até você como respostas às suas orações. A Índia falou que vocês estavam fazendo oração, pedindo uma luz no fim do túnel para tirar você dessa energia de perda, energia de escassez, energia de desgaste, energia da tristeza, para que surja uma oportunidade, para que abra os caminhos de vocês. Isso entra também na limpeza que fizemos aqui. No domingo tivemos nosso trabalho espiritual, muitos inscritos participaram dessa limpeza coletiva. A Índia está muito feliz porque no dia seguinte, as pessoas que participaram, cada um me trouxe o resultado da sua experiência. E isso é maravilhoso porque mostra e prova o quanto é importante o trabalho de uma limpeza, o quanto funciona, o que é uma conexão espiritual. Gente, foi cada depoimento maravilhoso, lindo, e que Deus abençoe a todos que participaram. E quem não participou, haverá outras oportunidades. Arcanjo Jeremiel falando para você, faça uma revisão de vida. Faça um inventário da sua vida e resolva mudar ou curar qualquer coisa que esteja desequilibrada. O que é que está desequilibrado aí, capricornianos? Que vocês precisam trazer para o equilíbrio. Olha lá, corte aquilo que vocês sabem que precisa. Eu preciso fazer uma revisão. Coloque na balança. O que é que está me trazendo desequilíbrio? O que é que não está perfeito? Aonde eu não estou tendo colaboração, cooperação? É aí que você tem que colocar ordem para que as coisas se equilibrem. Arcanjo Raziel falando para você, valorize seu poder. Olha lá, confie em você. Use o poder que você tem dado por Deus em intenção de manifestar as bênçãos em sua vida. Não é à toa que vem falando para vocês. Vocês estão iluminados. Você tem o poder na mão. Dê seu salto de fé. Vocês vão ter clareza. Aqui existe, olha só, cura. Existe uma cura aqui, olha. Dê suas preocupações e cuidados para nós anjos. E nos permita levar seus fardos. Capricornianos, entregue para os anjos. Aqui tem uma cura nas emoções. Faça a meditação do quarto raio verde para cura. Olha aí, a cura das emoções, a cura do coração. E isso está ligado também ao campo familiar. Algo que traz estrutura. Arcanjo Gabriel vem falando para você. Reserve um tempo para o seu pensamento em um jornal ou escreva um artigo ou um livro. É uma escrita criativa. Quando sai essa carta, a Índia costuma falar para vocês, olha, escreve no papel tudo aquilo que você quer remover da tua vida. Aquilo que não presta, aquilo que não serve, aquilo que trouxe angústia. Escreva tudo. Dobre esse papel, coloque fogo. Aí cinza sopre aos ventos, para que vá para bem longe de vocês. Depois você escreve no papel, ou no caderno da gratidão, se é que vocês têm. E vocês escrevam no papel depois tudo aquilo que vocês desejam para alcançar na vida de vocês. Procure ler todos os dias antes de dormir e ao acordar de manhã. Você está mandando para o seu inconsciente aquilo que realmente você deseja, aquilo que realmente você quer que se manifeste na sua vida. É assim que você vai fazer essa terapia. É assim que você vai fazer a manifestação na sua vida. A Índia vai deixar nos cards aqui em cima o vídeo da leitura mensal. Você sai desse vídeo, mesmo que você já viu o vídeo, reveja novamente, que é muito importante para vocês. Reveja novamente,
faça uma revisão, junte mais esse conteúdo para que vocês tenham direcionamento. E é isso que eu tenho para vocês para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Gratidão. Axé, namastê e até o próximo vídeo.